Olá, sejam bem-vindos. Eu tenho uma playlist falando de processo seletivo de mestrado em Ciências Contábeis no canal do YouTube. Também está no podcast. E eu recebi uma pergunta lá no canal do YouTube. E aí eu resolvi ler essa pergunta aqui, gravar um vídeo respondendo essa pergunta, ao invés de só responder lá no comentário do canal do YouTube. Então a pergunta é o seguinte: Profa, espero que esteja bem e em segurança. Refleti sobre a sua pergunta no minuto 4:24 e eu quero fazer mestrado, doutorado mais ligado à contabilidade pública. Tive ótimas experiências na graduação, ótimos professores e me vejo trabalhando com isso no futuro. Não vejo a área como mina de ouro, como muitos veem, no sentido de vou fazer isso porque vou ficar rico rápido, mas sim porque é algo que eu quero muito aprofundar e ser bom nisso. Entrei na graduação com leve gosto pela área pública e na faculdade, aproveitando as aulas, o gosto e o desejo de aprender mais aumentaram. Minha única dúvida é se seria legal fazer o mestrado logo após a graduação. Acabo a graduação agora, no segundo semestre de 2024. Se seria arriscado ou se estaria dando passos além do que consigo por agora, etc. Adorei o vídeo, ajudou e ajudará muitas pessoas assim como eu. Bom, é uma mensagem um pouquinho longa e eu vou responder de acordo com a minha experiência, com as minhas vivências, com as vivências dos professores que eu conheço, das pessoas que fizeram mestrado, doutorado comigo, mas eu gosto de ressaltar que é a minha perspectiva, não é uma verdade absoluta, ok? Mas espero que a minha resposta possa ajudar aí a fomentar esse debate. Então, vamos por partes. No minuto, quando ele faz esse comentário lá no vídeo, 4 minutos e 24 segundos, eu faço a pergunta: para que você quer fazer um mestrado? E, gente, fazer um mestrado, fazer um doutorado, tem gente que faz porque é servidor público e aí vai ganhar uma remuneração maior. Tem gente que faz porque gosta de estudar. Tem gente que faz porque vai fazer o concurso público e conta ponto. Tem gente que faz porque dá status. Tem gente que faz porque quer ser professor. Tem gente que faz porque não gostaria de ser professor, mas quer ser pesquisador. Então, qual é o seu motivo? Esse é o primeira pergunta que você tem que se fazer. Porque não se você deve ou não deve fazer um mestrado, mas por que você quer fazer um mestrado. E aí ele segue dizendo que ele quer fazer um mestrado, doutorado ligado à contabilidade pública. Geralmente quem faz mestrado e doutorado ligado à contabilidade pública é já servidor público. Porque geralmente é uma área onde você já você já trabalha com a contabilidade pública e você quer pesquisar alguma coisa dentro daquela área. Isso não quer dizer que o aluno não possa fazer, né, sem ter uma experiência em contabilidade pública, que ele não possa fazer um mestrado em contabilidade pública. Mas me chamou a atenção esse comentário dele, porque ele quer fazer justamente numa área onde geralmente quem faz é servidor público, né? E aí ele fala: tive ótimas experiências na graduação, ótimos professores e me vejo trabalhando com isso no futuro. Eu entendi aqui que o que ele se vê trabalhando é como professor no futuro de contabilidade pública. Não vejo a área como uma mina de ouro como muitos veem, no sentido de vou fazer isso para ficar rico rápido. Que bom, porque não fica rico, tá? Eu dou aula desde 2013. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Sindicato. A última vez que eu vi, o sindicato estava determinando para pagamento menos de R$70 a hora aula. Tá? Sindicato dos Professores, Educação Superior, RJ. Vamos ver aqui o que a gente encontra. Enquanto isso, o que acontece? Quando a gente fala de salário de professor de ensino médio e salário de professor de ensino técnico e salário de professor de ensino superior, vocês vão ver que não tem assim um apelo tão grande à educação superior. Pode ter tido no passado, mas os reajustes salariais
em relação à quantidade e à responsabilidade que a gente tem é muito grande, tá? Então, não vou entrar no mérito aqui como é o sindicato, como deveria ser o sindicato. Eu estou dizendo como é a realidade, tá? Então, a realidade é, se você faz mestrado, você faz doutorado, dá uma olhada no piso do sindicato. Quanto, eu não estou achando aqui, deveria ter pesquisado antes, porque eu olhei, eu tinha até salvado a convenção coletiva. Achei aqui, ó, Convenção Coletiva do Ensino Superior de 2024. Vamos dar uma olhada? Convenção Coletiva do Ensino Superior de 2024. Deixa eu ver se ele fala só do Rio de Janeiro, de quem que ele está falando. Do ensino superior do Estado do Rio de Janeiro, tá? Vamos dar uma olhadinha na remuneração? Tem reajuste salarial, ok. Piso salarial, vamos lá. A partir de 1º de abril de 2024, professor auxiliar, R$ 71,49. Professor auxiliar é aquele que tem especialização. Professor assistente, aquele que tem mestrado, R$ 77,27. Professor adjunto, aquele que tem doutorado, R$ 83,20. Professor titular, R$ 89,15. Professor tutor ou à distância, R$ 39,22. E o professor ingressante, R$ 57,80. Ok? Então, esse é o piso salarial a partir de abril de 2024 no estado do Rio de Janeiro. É o valor bruto que você vai ganhar por hora. A minha experiência, grande parte das instituições de ensino superior do Rio de Janeiro pagam o piso salarial, não pagam mais do que o sindicato determina. Pagam menos? Não pagam menos. Geralmente, no ensino superior, o que você é? Você é horista. Então, se você tem uma turma, você recebe na graduação, você recebe um valor, X. Se você tem 3 turmas, você recebe 3X. Se a carga horária for a mesma. Mas é só para vocês entenderem a dinâmica. Então, não dá para ficar rico, né, com esse valor aí de hora-aula. Mas, continuando aqui, ele não vê a área como uma mina de ouro. Realmente, se você for dar aula em graduação, a pós-graduação paga um pouco mais. Mas a graduação, realmente, esse é o piso salarial. E aí você decide, né, se é muito, se é pouco para você, se você vai dar aula de manhã, de tarde, à noite. Aí vai da escolha de cada um, do planejamento de cada um, tá? Aí ele diz que não vê como uma mina de ouro, mas sim por algo que eu quero muito aprofundar e ser bom nisso. Então, ótimo, ele já não está indo com uma expectativa de ganhar muito dinheiro na educação. Então, a chance dele se frustrar já é menor e ele quer ser bom nisso. Então, ele já está começando ali, ok, né? Entrei na graduação com um leve gosto pela área pública e na faculdade, aproveitando as aulas, o gosto e o desejo de aprender mais aumentaram. Então, ele se interessou já no ingresso da graduação e ele manteve esse desejo aí de se especializar na área pública. Muito bem. Aí vem a dúvida. Minha única dúvida é, seria legal fazer mestrado logo após a graduação? Acaba a graduação agora no segundo semestre de 2024. Se seria arriscado ou se estaria dando um passo além do que consigo agora? Olha, quando eu fiz mestrado em 2013, eu entrei no mestrado na turma de 2013 na UFRJ. Eram 16 alunos, eu acredito que uns 5 tinham vindo direto da graduação. Então, você sair direto da graduação e fazer um mestrado, sem ter experiência de mercado, sem ter feito uma pós-graduação, não tem problema nenhum. No processo seletivo, o que você tem que fazer? No processo seletivo, você tem que ter a graduação. Então, não te exige experiência de mercado, não te exige pós-graduação lato sensu, porque o mestrado é estrito sensu. Então, não é proibido, tá? Agora, ele falou assim, seria arriscado, eu estaria dando um passo além do que eu consigo. Vamos aqui à minha percepção.
Quando eu fiz o mestrado, em 2013, eu já tinha experiência de mercado, eu já tinha 6 anos, não, tinha mais. Tinha 2 anos de estágio, mais 6 anos e pouco de carteira assinada. Então, eu tinha uns 8 anos de mercado juntando com estágio, tá? Eu já tinha feito uma especialização em planejamento tributário e um MBA em gestão empresarial, além de ter 6 anos de mercado. Claro que isso dá uma visão bacana, isso ajuda. Mas, em contrapartida, o aluno que vem direto da graduação, por exemplo, e não trabalha, ele tem mais tempo para se dedicar ao mestrado, para estudar. O aluno, por exemplo, ele quer fazer o mestrado em contabilidade pública. E aí, quando você vai... Tá, você vai fazer o quê? Um mestrado, uma pós-graduação antes em contabilidade pública? Entende? Então, assim, o meu ponto aqui em relação a essa dúvida é: você vai ter tempo para estudar? Para se dedicar ao mestrado? Mesmo trabalhando? Tem gente que faz o mestrado trabalhando. Então, você vai ter esse tempo para se dedicar para fazer o mestrado? Independente de toda a sua rotina, se você trabalha, se você tem família, se você tem outros compromissos. Então, sim, vi gente na minha turma de mestrado que saiu da graduação, foi direto para o mestrado e foi muito bem. Vi gente que estava trabalhando e fez o mestrado e foi muito bem. Então, a questão é o tempo que você vai ter para se dedicar aos estudos. E uma coisa aqui, para a gente levar em consideração também, é o seguinte. Quando eu fui fazer o meu projeto de doutorado, eu achei que eu estava muito mais madura do que quando eu fiz o projeto do mestrado. Mas aí a pergunta que fica é: eu estava mais madura porque eu já tinha passado por um processo de mestrado, já tinha concluído um mestrado, ou eu estava mais madura por outras coisas que foram acontecendo na minha vida, a idade passou mais um pouquinho, uns 3, 4 anos, e por isso eu estava mais madura. Entende? Então, às vezes, quando eu terminei o mestrado, eu falava assim: nossa, se eu fosse começar o mestrado agora, eu faria diferente, eu aproveitaria muito melhor. Mas é claro, é muito fácil falar que faria diferente, faria melhor depois que você termina. Por quê? Porque você já tem toda uma experiência. Entende? Você já tem toda uma experiência, você já sabe. Você já sabe como é fazer o mestrado, porque você acabou de concluir um mestrado. Então, cuidado com isso. E outra coisa que eu quero elencar aqui para você, e eu espero que não fique confuso para quem está buscando aí uma opinião a respeito de fazer ou não um mestrado. Você esperar mais tempo, eu não vou fazer agora, porque eu vou fazer uma pós, vou ter experiência do mercado, eu quero estar mais maduro. O tempo ele vai passar de qualquer jeito, beleza. Porém, quanto mais o tempo passa, mais responsabilidades a gente tem. Entende? Então, a tendência é que o tempo de dedicação, ele diminua, ele não aumente. Então, se você me pergunta, acabei de fazer uma graduação, quero fazer um mestrado agora, porque eu tenho uma vida mais tranquila agora, eu tenho mais tempo agora em relação aos planos que eu tenho para o futuro, então faça agora. Você não sabe como vai estar o seu futuro. Como é que você vai estar de emprego, de família, de moradia. Você não sabe como vai estar a sua vida, você não sabe como é que vai estar o país daqui a algum tempo. Entende? A gente não tem como controlar isso. Então, eu preferi fazer o mestrado. Eu fiz 2 pós-graduações antes e fiz o mestrado. E acho que fiz, sim, um doutorado muito melhor do que o mestrado. Por quê? Porque eu já tinha mais maturidade acadêmica. O que não invalida o meu mestrado, porque essa maturidade acadêmica existiu justamente porque eu tinha feito o mestrado. Ok? Então, eu espero ter ajudado aí na tua pergunta. Quem tiver mais perguntas aí, vou gravar mais, vou colocar no podcast, vou colocar no YouTube essas perguntas, tá bom? Eu vou aqui sempre pegar algumas perguntas aqui e responder.
sobre carreira, sobre processo seletivo de mestrado, de doutorado, de projeto de pesquisa, porque eu acho interessante. E espero que vocês, quem ficou até aqui, curta, comente, compartilhe, siga lá no canal do podcast, siga no canal do YouTube, dê like, compartilhe, ajude esse canal a crescer. E você tendo dúvidas em relação ao mestrado, mande a sua pergunta e eu terei prazer em responder, ok? Muito obrigada pela sua audiência até aqui e até breve.